Olá, é um prazer tê-la aqui conosco na quarta parte da quarta aula de MA 091 Matemática Básica, que trata da simplificação de frações. Nessa parte da aula, nós faremos alguns exercícios sobre simplificação, começando por este aqui, no qual desejamos simplificar a fração 18 sobre 42 usando o método das divisões sucessivas. Vamos então copiar a fração aqui, era 18 sobre 42 e vamos tentar descobrir algum divisor comum entre esses dois números. Observamos então que ambos, 18 e 42, são números pares. Dessa forma, podemos dividir tanto o numerador como o denominador por 2, e é isso que faremos, obtendo assim 9 sobre 21. Repare que esses dois números, 9 e 21, por sua vez, são divisíveis por 3. Então, vamos dividir o numerador por 3 e o denominador por 3, obtendo, nesse caso, 3 sétimos. Repare que 3 e 7 são primos entre si. Sendo assim, não há como prosseguir. E a forma irredutível da fração 18 sobre 42 é 3 sétimos. Resolvamos agora um exercício que envolve a simplificação de expressões com um produto ou com o quociente de duas frações. Comecemos pelo exercício 1, no qual temos que simplificar menos 3 sétimos vezes 14 nonos. Repare que, pela regra do produto de frações, isso é o mesmo que menos 3 vezes 14 dividido por 7 vezes 9. Note também que 3 e 9 são divisíveis por 3, então escreveremos menos 3 sobre 3 vezes 14 dividido por 7 vezes 9 sobre 3, ou seja, dividiremos esses dois fatores por 3. Isso fornece menos 1 vezes 14, ou simplesmente 14, dividido por 7 vezes 3, que é o resultado da divisão de 9 por 3. Note agora que 7 e 14 são divisíveis por 7. Então, temos menos o 14 dividido por 7, dividido por 7, dividido por 7, vezes 3. E aqui no numerador, passamos a ter 2, que é o resultado da divisão, no denominador 1 vezes 3, e isso é o mesmo que menos 2 terços. Esta é a forma simplificada da expressão do item 1. Passemos, então, ao item 2, no qual temos 22 terços dividido por 4 quinzeavos. Para simplificar essa expressão, começaremos convertendo esse quociente num produto. Assim, escrevemos 22 terços vezes 15 quartos, que é igual a 22 vezes 15 dividido por 3 vezes 4. Note agora que o número 15 e o número 3 são ambos divisíveis por 3. Então, esta expressão pode ser reescrita como 22 vezes 15 sobre 3 dividido por 3 sobre 3 vezes 4. E como 15 sobre 3 é igual a 5, passamos a ter 22 vezes 5 dividido por 1 vezes 4. No nosso próximo passo, vamos reparar que 22 e 4 são ambos divisíveis por 2. Então, escreveremos 22 sobre 2 vezes 5. E aqui no denominador, ignorando o fator 1, vamos escrever 4 sobre 2. Temos, assim, 11 vezes 5 dividido por 2, e isso nos fornece 55 meios, que é a forma simplificada do item 2. Repare que nas duas simplificações que fiz aqui, eu explicitei
as divisões que foram feitas ao longo do caminho. Entretanto, isso não é o mais comum quando fazemos simplificações rapidamente. Vou então mostrar a você como fazer uma simplificação abreviada voltando ao item 1. Nesse item tínhamos menos 3 sétimos vezes 14 nonos. Observando que neste caso não temos nenhuma soma, mas apenas um produto, e notando também que o número 3 do numerador e o número 9 do denominador são divisíveis por 3, podemos fazer a simplificação cortando esse 3 aqui e dividindo esse número por 3, o que nos fornece 1, e cortando o 9 e dividindo-o por 3, o que nos fornece 3. Assim, passamos a ter menos 1 sétimo vezes 14 sobre 3. Agora, notando que 14 e 7 são divisíveis por 7, vamos mais uma vez cortar o 14 e dividi-lo por 7, o que fornece 2, e cortar o 7 e dividi-lo por 7, o que nos fornece 1. Com isso, temos menos 2 terços, já ignorando os fatores que são iguais a 1. Obtivemos, assim, a forma simplificada da expressão do item 1. E fizemos isso de uma maneira muito abreviada, cortando os números no meio do caminho. Você pode tentar, por conta própria, aplicar a mesma estratégia ao item 2. Resolvamos agora esse exercício no qual queremos simplificar a expressão 4 nonos que multiplica 3x mais y sobre 2 menos 15 quartos. E nós começaremos esse exercício aplicando a propriedade distributiva, o que significa que multiplicaremos 4 nonos pelos 3 termos entre parênteses. Temos assim 4 vezes 3x sobre 9 mais 4 vezes y sobre 9 vezes 2 menos 4 vezes 15 dividido por 9 vezes 4. Aplicada a propriedade distributiva, podemos agora passar à simplificação dos 3 termos. Note que no primeiro termo nós temos o fator 3 no numerador e o fator 9 no denominador, e que esses dois fatores são divisíveis por 3. Então, dividindo 3 por 3, obtemos 1, e dividindo 9 por 3, obtemos 3. Assim, o primeiro termo passa a ser 4 vezes 1 vezes x, ou só 4x, dividido por 3. Vejamos agora que simplificação podemos fazer no segundo termo. Note que esse segundo termo tem um fator 4 no numerador e um fator 2 no denominador. E esses dois números são divisíveis por 2. Então, dividindo 4 por 2, nós obtemos 2, e dividindo 2 por 2, nós obtemos 1, de maneira que este termo passa a ser escrito como 2 vezes y dividido por 9 vezes 1, que é simplesmente 9. Finalmente, no terceiro termo, nós reparamos que há um número 4 no numerador e o mesmo número 4 no denominador, e dividindo esses dois termos por 4, obtemos 1 e 1. E notamos também que há um número 15 no numerador e um número 9 no denominador, que são ambos divisíveis por 3. Então, dividindo 15 por 3, obtemos 5, e dividindo 9 por 3, obtemos 3, de tal maneira que esse termo pode ser escrito como 1 vezes 5, que é simplesmente 5, dividido por 3 vezes 1, que é simplesmente 3. Assim, obtivemos a forma simplificada da expressão do enunciado. Veja que essa simplificação foi feita da maneira abreviada. Completando essa parte da aula, façamos esse exercício que consiste em descobrir quais dessas 6 alternativas estão corretas. Note que todas as alternativas envolvem alguma tentativa de simplificação de uma expressão.
Entretanto, apenas algumas dessas simplificações estão corretas. Observe que neste primeiro item nós temos no numerador uma subtração. Quando há uma subtração no numerador, nós não podemos fazer uma simplificação dividindo um termo do numerador e um termo do denominador por um fator constante. Neste caso, antes de promover a simplificação, é necessário colocar algum termo em evidência. Note, entretanto, que neste item não há como colocar este termo em evidência, de tal maneira que a expressão não pode ser simplificada e esta tentativa feita aqui não é verdadeira. Você sabe dizer o que foi tentado aqui? Sim, a pessoa que fez essa simplificação cancelou o 3 do numerador com o 3 do denominador, o que não é permitido. Passemos ao item 2. Mais uma vez temos aqui uma subtração. Antes de simplificarmos, teríamos que reescrever essa expressão com o mesmo denominador, o que não surtiria efeito nesse caso. Então, esta simplificação mostrada aqui, acredite, também não está correta. E note que a pessoa que fez a simplificação tentou cancelar o 2 que aparece no primeiro termo com o 2 que aparece no denominador do segundo termo, o que não é permitido. Vejamos então o item C. Neste caso, eu farei a simplificação aqui embaixo. Vamos tentar simplificar 4x menos 3 quartos. E para fazermos isso, vamos escrever os dois termos com o mesmo denominador. Então, convertendo isso para o mesmo denominador, nós temos 4x vezes 4, e considerando que o primeiro termo está com o denominador 1, passamos a ter menos 3 vezes 1, dividido pelo produto de 1 vezes 4. Assim, nós temos 16x menos 3 dividido por 4. Note agora que na simplificação que aparece no item C, foi calculada a diferença entre 16 e 3, o que não é permitido, porque 16 aqui está multiplicado por x e o número 3 não está. Então, esta simplificação também não é permitida. Passando ao item D, note que a pessoa que simplificou esse item tentou simplificar o 8x do numerador com o 2x do denominador, o que não é permitido porque há uma subtração no numerador. Então, essa simplificação também não está correta. E o mesmo acontece no item E. Alguém tentou aqui simplificar 4x com 2x, e em separado o 3 com o 3, o que não é permitido porque temos subtrações no numerador e no denominador. Então, essa simplificação está incorreta. Finalmente, vejamos se no item F a pessoa que fez a simplificação usou as regras corretas que vimos nessa aula. Para simplificar 4x menos 6 dividido por 2x, nós precisamos, em primeiro lugar, verificar se é possível colocar em evidência algum termo no numerador e no denominador. Repare que, neste caso, os dois termos do numerador, ou seja, 4x e 6, são divisíveis por 2, então, de fato, podemos colocar o número 2 em evidência, reescrevendo o numerador como sendo 2 que multiplica entre parênteses, 2x menos 3, dividido por 2x. Agora sim, notando que há um termo 2 que está multiplicando o numerador e também um termo 2 que está multiplicando o denominador, podemos fazer uma simplificação, obtendo 2x menos 3 dividido por x. E isso é exatamente o que é apresentado aqui na letra F, de tal maneira que, sim, esta letra mostra uma simplificação correta da expressão.